Olá, tudo bom? Estou aqui no meio do mato de novo. Um videozinho rápido, vai tentar ser rápido, breve. O que muita gente não sacou em relação a essa questão do Trump e tudo mais, eu vejo muita gente falando que essa questão do Trump é Bolsonaro, porque o Bolsonaro é amigo dele, o Bolsonaro foi preso. Não, assim, a prisão dele é óbvia que é injusta, assim como a inelegibilidade dele é obviamente injusta, né? Mas o problema não é esse, é que as pessoas não estão vendo o todo, né? O global da coisa. Após a pandemia, o mundo descobriu, não quero falar muito sobre vírus, mas o mundo descobriu que não pode ficar na mão da China. E tem o tal do novo reset, né, mundial. As pessoas não se deram conta, mas a gente está vivendo uma nova Guerra Fria. Só que agora não exatamente entre Estados Unidos e União Soviética. Entre Estados Unidos e o mundo livre, vamos dizer assim, né, os países europeus e tal, e a China em aliança com a Rússia. E os países, tal qual era na época da Guerra Fria, não sei se vocês se lembram, ou se vocês estudaram isso na escola, na universidade, você tinha países alinhados com os Estados Unidos e países alinhados com a União Soviética. Inclusive, se você ia nas Olimpíadas, por exemplo, quando a Olimpíada caía nos Estados Unidos, a União Soviética e os seus países satélites boicotavam. Quando era em um país comunista do eixo da União Soviética, era o contrário. Então, quando teve em 80 teve a Olimpíada em Moscou, os Estados Unidos não foi. Depois, quando teve em Los Angeles em 84, a União Soviética não foi. A Alemanha Oriental, que era parceira, também não foi. Então, a gente está tendo um novo realinhamento. E, não sei se vocês viram, mas num discurso recente do BRICS, recente não, tem alguns meses já, o Lula falou em criar uma moeda independente do dólar, uma nova moeda para substituir dólar. E os BRICS do ano passado, retrasado, eles passaram a adicionar países que são ditaduras, né? Irã e entre outros aí. Então você está formando de um lado países alinhados com a ditadura chinesa e russa, e os Estados Unidos, através do Trump, estão querendo formar uma coalizão de países que são contra esses outros países, que são alinhados do mundo livre, do comércio livre, das democracias, do mundo civilizado ocidental. E o Brasil, através das políticas desse governo criminoso que voltou ao país, ele está claramente direcionando a política brasileira para um alinhamento com o Irã. Ele inclusive bateu palmas para o Irã, criticou o ataque de Israel ao Irã, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, essa turma toda, né? Então, essa questão da tarifa do Trump e das punições ao Brasil, além de terem, claro, uma retaliação em relação às medidas ditatoriais e tirânicas e obviamente contra a lei de alguns togados, né, que eu não vou citar nome, você também tem um alinhamento do Brasil com as ditaduras. Então, o Brasil está fazendo parte hoje do grupo das ditaduras. Então, se o Brasil está optando pelo eixo China-Rússia, não dá para você ser amigo dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Você pode fazer comércio com o mundo inteiro, mas você não pode ser aliado do mundo inteiro. Então, Donald Trump, quando foi eleito, ele falou assim: o dólar é a moeda global. Todos aqueles que tentarem derrubar o dólar estão contra a gente. E aí você tem um discurso do Lula, né, no BRICS dizendo que tem que derrubar o dólar. Na época que Donald Trump foi eleito, ou estava em campanha, ele chegou a dizer que Trump era nazista, era fascista, era assim, um monte de outras coisas. Isso tudo repercute no meio internacional e dentro dos Estados Unidos. Por mais que o presidente dos Estados Unidos não fique nas redes sociais, ele tem milhares de assessores que levam essas informações para eles. Então, já faz um bom tempo que o Brasil está se aliando
bom tempo assim, desde que o Lula retornou, né? O Brasil está se alinhando ao eixo dos ditadores. Então, vamos dizer, essa punição, essa encrenca com os Estados Unidos tem muito mais, é muito mais do que a questão Bolsonaro. É a questão de alinhamento de país. O Brasil está se tornando uma ditadura onde os togados colocados lá pelo sistema criminoso, que soltou, inclusive, o criminoso Moro para que ele pudesse voltar ao poder, eles estão todos unidos. A ditadura de toga é que mantém esse governo dá suporte para a ditadura de toga, o Congresso está todo chantageado, está todo não vou nem dizer o que eu deveria dizer, mas o Congresso está todo acovardado e o povo está na merda. Então, é uma reação que está vindo dos Estados Unidos por múltiplos fatores. Pela ditadura, e a questão dos ditadores togados não é só que eles estão sendo injustos contra Bolsonaro e bolsonaristas, vamos dizer, aliados do Bolsonaro. Assim, tem ministro das cortes superiores que tentou derrubar empresas estrangeiras daqui, tentou bloquear perfis de desafetos deles, de empresas estrangeiras nos Estados Unidos. Chegou a deter aqui o Jason Miller durante algumas horas no aeroporto, sendo que um cara é cidadão americano. Você cancelou redes sociais e contas bancárias e tudo mais de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é cidadão americano, ele está sob a lei americana. Ele não está sob a lei brasileira. Então, assim, o cara que enfiou os tentáculos é o seguinte: ele queria ser o ditador do mundo inteiro. Então, assim, ele violou a legislação americana, ele violou direitos de cidadãos americanos, violou direitos de empresas americanas. Então, é óbvio que tem que ter uma reação do governo americano. E essa reação veio. Então, a gente está vivendo uma nova Guerra Fria. E o Brasil, infelizmente, está aliado com o grupo errado, como sempre, né? Assim, se você coloca criminosos no poder, com quem que criminoso se alia? Com gente de bem? Não, criminoso se alia com outros criminosos. Ditadores se aliam com outros ditadores. Então, é isso. Essa retaliação, essas punições, essa reação americana contra o Brasil não é só por conta do Bolsonaro, mas é por conta de tudo que está acontecendo, do hospício que se tornou o Brasil. O Brasil deixou de ser uma democracia. Não existe mais Constituição, existe o que 11 ministros, na verdade não são 11, existe o que meia dúzia ali, que é quem realmente manda, aquilo que eles querem e aquilo que eles não querem. Aquilo que eles querem está na lei, o que eles não querem não está na lei, ainda que esteja na lei. Então você tem aí 6 anos de processo de inquérito do fim do mundo, que os advogados dos réus não têm acesso ao processo, ao inquérito, não têm acesso às provas, não têm acesso a nada, e ao mesmo tempo você prende as pessoas e deixa as pessoas incomunicáveis, deixa as pessoas presas indefinidamente, sem condenar e tudo mais. Daniel Silveira está preso sem condenação, vários outros presos sem condenação. E quando tem condenação, assim, uma pessoa que não tem foro privilegiado está sendo condenada, como o pessoal do 8 de janeiro, que deveria ser julgado na primeira instância, foi julgado no STF. Porque assim, um julgamento no STF não tem para onde você recorrer. E são pessoas que não têm fórum privilegiado. Então, assim, o Brasil está totalmente fora da normalidade jurídica, democrática e econômica. Então, é isso que está fazendo o Brasil ser alvo das sanções americanas. É um conjunto de coisas, um conjunto de medidas, um conjunto de declarações do Lula e da sua camarilha, lá, da sua gangue, que infelizmente faz parte da gangue também os togados, né? Porque foram eles que colocaram lá quase todos. Então, é uma coisa mais complexa do que isso. Então, nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, que as pessoas não se deram conta. Então é isso.